Quero cumprimentar a todos os queridos alunos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nosso estudo do livro de Levítico, nossa matéria. Estamos já encerrando o livro de Levítico e queremos começar o livro de Números. Mas nesse final do livro de Levítico, nós queremos estudar a respeito das festas. Na nossa última aula, nós investimos um tempo bem maior falando do sábado, investimos, na verdade, uma aula inteira falando do sábado, justamente porque o sábado ainda é uma questão relevante e em muitos meios ainda é uma questão polêmica. Então, você como obreiro, alguém que está envolvido no ensino da palavra, na igreja, para os irmãos, tem que estar ciente, tem que ter clareza desse assunto. Amém? Agora vamos ver as demais festas a partir de hoje. Mas antes disso, fique em pé onde você está, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor nos dê entendimento espiritual, revelação da sua palavra. Pai, nós oramos nessa hora, que o teu Espírito nos dê entendimento espiritual, revelação, sabedoria no Espírito. Abre-nos os olhos. Senhor, livra-nos de tomar tua palavra de maneira natural, meramente humana, intelectual. Nós queremos, ó Deus, ter luz do Senhor, sermos edificados, ó Deus. Dá-nos palavras espirituais que traduzam as realidades do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. De acordo com o livro de Levítico, você pode abrir aí a sua Bíblia, em Levítico capítulo 23. De acordo com o livro de Levítico, havia 7 festas. 7 festas eram comemoradas. Quais eram as festas? A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias. Depois da festa do Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Eram 7 festas que eram comemoradas. Eu espero ver pelo menos as 3 primeiras com você hoje. A Páscoa, pães asmos e primícias. Mas ainda tem uma explicação que tem que ser feita, porque se você olhar em alguns lugares da palavra de Deus, se menciona a respeito de 3 festas, ou de 3 santas convocações. Então, 3 vezes o povo era convocado. Êxodo 23:14 diz que 3 vezes no ano me celebrareis festas. Bom, como é que é isso, pastor? Você está dizendo que tinha 7 festas, Levítico, na verdade, diz, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que eram 3 as celebrações. É porque eram, na verdade, 3 convocações. Então, as festas, na verdade, elas eram agrupadas. De tal maneira que nós temos o seguinte arranjo. Eram 3, na verdade, as ocasiões em que se celebrava. A primeira convocação era por ocasião da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era no primeiro mês. E, logo em seguida, a festa da Páscoa, que era no 14º dia, vinha 7 dias da festa das primícias, onde não se comia de maneira nenhuma nada com fermento. E durante a festa, festa dos pães asmos. Minha mente está meio cansada ultimamente. Então, primeiro vem a Páscoa, no 14º dia. Depois da Páscoa, vinham 7 dias da festa dos pães asmos. E depois, durante a festa dos pães asmos, em algum momento, era o momento do começo das colheitas, os primeiros frutos. Isso era chamado de festa das primícias, quando era feita uma oferta alçada diante do Senhor. E a partir desse dia, então, eram contados 50 dias. 50 dias vinha, então, a segunda festa, que era a festa do Pentecostes. Que, na verdade, essa palavra vem do grego penta, né, que significa 5. Então, era a festa das 50 dias, na verdade, das 7 semanas. Eram 50 dias. E ocorria, então, 7 semanas após essa primeira convocação. E a terceira convocação vinha por ocasião da festa das trombetas, o dia da expiação, né, o Yom Kippur, seguida da festa dos tabernáculos, que também durava uma semana. Então, na verdade, as festas poderiam ser agrupadas em 3 grupos. No primeiro grupo, nós temos a festa da Páscoa, pães asmos e festa das primícias. No segundo grupo, nós temos a festa do Pentecostes. E o terceiro grupo, as outras 3 festas. Festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. É assim que funcionava. Vamos começar falando agora da Páscoa. A Páscoa que era a primeira festa. Eu falei para você que a gente vai estudar essas festas sobre 3 aspectos. Vamos ver o aspecto histórico, o aspecto pessoal e o aspecto profético. Essas festas elas têm esses 3 aspectos. Num aspecto histórico, vamos ver o que significou historicamente naquele momento aquela festa, como é que ela foi estabelecida. No aspecto pessoal, vamos ver o que ela significa para nós hoje. Qual é o cumprimento dela na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã.
E no terceiro aspecto, o aspecto profético, vamos ver como é que ela se cumpre em Cristo, né? E também, vamos dizer assim, no cumprimento do propósito final de Deus através da igreja. Vamos começar com a Páscoa. Nós já estudamos a Páscoa aqui, quando estudamos o livro de Êxodo. Então, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós vemos o estabelecimento da Páscoa, e este é o seu aspecto histórico. Então, historicamente, a Páscoa foi estabelecida por ocasião da última praga no Egito. Você deve se lembrar, a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus diz então que o anjo da morte iria passar por todas as casas. Mas naquela casa onde houvesse o sangue passado nas ombreiras da porta pelo lado de fora, naquela casa o anjo não poderia entrar. Mas esse sangue era o sangue do cordeiro. Foi chamado de Cordeiro Pascal. E esse sangue, essa festa depois, passou a ser celebrada. A primeira vez foi lá no Egito. Mas depois, no começo de cada ano, no 14º dia, na segunda semana, no mês de Abib, que é o primeiro mês, no nosso calendário, às vezes dá março, às vezes dá abril, porque o calendário hebraico ele é lunar e o nosso é solar. Muito bem, no 10º dia, então, cada família tinha que pegar um cordeiro e deixar em observação por 4 dias. Por 4 dias ele era observado para ver se não tinha nenhum defeito. Então, no 14º dia, eles pegaram daquele cordeiro, imolaram o cordeiro, pegaram o seu sangue e passaram nos umbrais pelo lado da porta, lá de fora da porta. Isso, obviamente, apontava profeticamente para a morte do Senhor Jesus. Mas isso aqui foi a história, o aspecto histórico. E por que o nome Páscoa? Páscoa significa passar sobre, porque Deus disse lá em Êxodo, no capítulo 12, que quando ele visse o sangue, ele passaria sobre, passaria por cima, ok? E não haveria morte naquela casa. Então a Páscoa significa que Deus se colocou sobre as casas dos israelitas como uma cobertura, protegendo-os do anjo destruidor que ele próprio tinha enviado entre os egípcios. Observe que as outras pragas, o povo de Israel foi poupado, mas nessa praga eles tiveram também que ser protegidos. Eles precisaram de ter a proteção do sangue aplicado na porta. Nós falamos muito a respeito disso aqui, quando nós falamos lá em Êxodo, mas só lembrando de alguns pontos chaves, não é? Primeiro, o sangue foi aplicado na porta da casa. Isso significa, então, que ainda que a nossa fé seja individual, Deus quer salvar a família. Esse é um ponto. O outro ponto é que o cordeiro depois deveria ser comido. O cordeiro que havia sido morto, cujo sangue tinha sido aplicado, depois deveria ser comido, assado, comido com ervas amargas. O cordeiro aponta para o Senhor Jesus. E ele hoje é o nosso alimento. Ok? O fato da família ter que permanecer na casa nos mostra que a casa também é um tipo de Cristo. Nós somos guardados quando permanecemos nele, quando estamos nele. Qual é o aspecto profético? Para que apontava essa festa? Então, a Páscoa, profeticamente, apontava, obviamente, para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que foi feito a nossa Páscoa. João Batista, quando viu o Senhor lá em João capítulo 1, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu exatamente na tarde da celebração da Páscoa. Então, quando o sacerdote disse que não era bom que ficasse ninguém na cruz naquela tarde, sexta-feira, porque às 6 horas iria começar a Páscoa. O Senhor Jesus morreu como exato cumprimento profético daquele símbolo que era o cordeiro que era imolado. Do mesmo jeito que aquele cordeiro foi observado por 4 dias, o Senhor também esteve nas mãos dos romanos e dos judeus, e ele também foi observado. A Bíblia fala que ele foi submetido a 6 exames. 3 nas mãos dos sacerdotes, que o examinaram de acordo com a lei de Deus, com a lei de Moisés, e 3 sobre os governantes romanos, que também o testaram de acordo com a lei humana, com a lei romana. Mas por fim, o que Pilatos foi obrigado a declarar? Ele disse, não vejo nele culpa nenhuma. Pilatos repetiu isso 3 vezes. Eu não vejo nele culpa nenhuma. Ou seja, o Senhor Jesus foi aprovado como cordeiro. Naqueles 4 dias, ele foi observado e foi declarado um cordeiro apto para o sacrifício. Isso é uma coisa tremenda. Bendizemos o nome do Senhor todos os dias, porque o Senhor Jesus, ele foi aprovado, nele não houve pecado, nele não foi achado culpa alguma. E então, naquele exato dia da Páscoa,
ele foi conduzido como cordeiro pascal, como cordeiro, diz a Bíblia, não abriu a sua boca, dele não se ouviu som nenhum, mas ele foi em silêncio levado para a morte. Então a morte lá na cruz é o cumprimento completo do tipo representado pela Páscoa. A Páscoa, na verdade, cada ano que um judeu celebrava, ele estava declarando profeticamente que o Cordeiro de Deus viria. Ok? E é muito interessante você saber que a maneira como a família de um judeu matava o cordeiro naqueles dias era muito parecido, porque eles quase que crucificavam. Eles pegavam duas madeiras, uma forma de X ou de uma cruz, e eles colocavam o cordeiro ali, amarrava, e ali ele era imolado. O Senhor Jesus também foi cravado na cruz, derramou o seu sangue para a nossa redenção. De tal maneira que hoje, quando pela fé nós cremos no Senhor, o sangue dele é aplicado em nós. Lá no Egito, quando o povo estava saindo, o cordeiro foi morto, ou teve que ser morto, ao entardecer daquele dia. Porque à noite eles iriam comer a carne e o sangue deveria estar nas ombreiras da porta. Porque à meia-noite o anjo da morte iria passar para ferir a terra do Egito. Mas onde houvesse o sangue aplicado, né, a morte não entraria. É isso que era a Páscoa. E a partir desse dia, todos os anos, o povo de Israel fazia isso no 14º dia. Na verdade, até hoje, eles comemoram do mesmo jeito, ainda esperando o Messias, que na verdade já veio. Qual que é o aspecto pessoal da festa? Bom, o aspecto pessoal da festa se cumpre quando nós cremos no Senhor. Todo homem precisa ter uma experiência de salvação. Romanos 10 diz que precisamos confessar com a boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, todo homem precisa do sangue de Jesus para ser livrado da condenação do juízo de Deus. Ok? Então, o sangue ali, nas vergas da porta, tirava todo o poder destruidor de cima daquela casa, daquela família. Isso está em Hebreus 2,14, olha o que diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na verdade, o anjo da morte, ficamos sabendo aqui, que é o diabo. Mas pela morte o Senhor destruiu aquele que tem o poder da morte. Então, quando o Senhor Jesus morreu, ele nos livrou da condenação e também daquele que tem o poder da morte. A Páscoa, então, é a primeira festa do calendário divino. Por quê? Porque ela também deve ser a primeira experiência de todo homem. Ela marca o começo. Você sabe, o mês de Abib não era o primeiro mês até aquela época no Egito. Ele passou a ser o primeiro mês. O Senhor diz lá em Êxodo capítulo 12 que a partir daquele ano, aquele seria um novo começo. Por quê? A nossa vida só começa realmente no dia em que nós recebemos o Senhor. É só no dia em que você tem a sua Páscoa, a sua experiência pascal, é que a sua vida começa. Chamamos isso de novo nascimento. É o dia da salvação. A vida que era antes, na verdade, é morte. Você estava morto nos seus pecados. Ele nos dá vida e nós recebemos vida no dia em que nós cremos. Essa é a experiência da Páscoa. Amém? Então, a Páscoa de cada homem marca o começo da sua vida. Eu sei que, hoje em dia, Páscoa é como Natal, não é? Perdeu completamente o seu sentido. Alguns podem perguntar, pastor, por que nós não seguimos um calendário religioso? Simplesmente porque nós entendemos que tudo isso já se cumpriu em Cristo. E a verdadeira Páscoa não acontece lá na Semana Santa, no mês de março ou de abril, dependendo do ano. Mas a verdadeira Páscoa acontece no dia em que você crê no Senhor. Nesse dia, a sua vida, então, totalmente transformada, você é tirado do império das trevas, trazido para o reino da luz. Essa é que é a verdade espiritual e é isso que de fato é importante. Eu já tive a minha experiência de salvação. Você que está aí sentado também já teve a sua experiência de salvação. É a sua Páscoa. Não é? Você já foi liberto do poder do diabo. Muitos de nós vivíamos debaixo do medo, debaixo do pânico. Muitos de nós temos até hoje, talvez, medo, mas não precisamos mais de ter medo da morte, nem de ter medo do diabo. Muitos irmãos ainda têm sonhos à noite, pesadelos, né? Em que vem o inimigo atacando e querendo asfixiá-lo. Mas você tem que entender que o sangue de Jesus cobre a sua vida hoje.
No dia em que você crê no Senhor, o sangue de Jesus vem cobrir você. O Espírito Santo veio selar você. E agora o anjo da morte não tem mais poder da sua vida. Não tem mais poder de tocar em você. Isso não pode ser meramente uma doutrina. Essa experiência tem que ser viva em nós. Quando essa experiência é viva, nós nos dispomos a estar testemunhando dela constantemente. Nos dispomos a falar dela para as pessoas ao nosso redor e vai manter vivo no nosso espírito. Amém? Então a Páscoa era a primeira festa, porque ela mostra o começo de uma nova vida. Ela mostra o começo de um novo tempo. Amém? Daí então ela ser a primeira festa. A Páscoa era seguida pela segunda festa, que era a festa dos pães asmos. Ok? Festa dos pães asmos. O que quer dizer a palavra asmo? Asmo significa sem fermento. Ok? Sem fermento. Qual que era o aspecto histórico da festa dos pães asmos? Então, a festa dos pães asmos, ela se realizava 7 dias depois da Páscoa. Então, se a Páscoa era no dia 14 do primeiro mês, então a festa dos pães asmos era do dia 15 até o dia 22 do primeiro mês. No nosso calendário, seria o mês de abril ou março, dependendo do ano. Então, na festa dos pães asmos, não podia ter nenhum fermento dentro de casa. Nada de fermento. Não podia cozinhar nada com fermento, não podia fazer nada que tivesse fermento, nenhum fermento poderia ser encontrado dentro das casas. O que simboliza, na verdade, esses pães asmos? A palavra asmo, como eu disse, significa sem fermento. E os pães asmos, eles retratavam historicamente a pressa com que o povo de Israel saiu do Egito. E as mulheres empacotaram a massa de pão antes de serem fermentadas. Ok? Esse é o aspecto histórico da festa. Né? Naquela semana, aquela semana crucial na vida do povo, na libertação do povo. Então, eles saíram sem fermentar nenhuma massa. Por quê? Porque saíram apressadamente. E aquela foi a comida que eles comeram, basicamente, naquela semana, quando atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto. Ok? Então, Deus havia prevenido para pegarem a massa e não misturarem com o fermento. Para quê? Para que não ficasse nenhuma massa antiga, para que não ficasse nada daquela massa fermentada do Egito na nova vida que eles iriam viver. Portanto, isso é um aspecto espiritual fundamental. Assim, no exato dia da Páscoa, Jesus foi morto como nosso Cordeiro Pascal. A festa da Páscoa acontecia num dia, mas a festa dos pães asmos durava 7 dias. O que isso significa? Significa que a experiência da Páscoa é num dia. A experiência da Páscoa é única. Mas os pães asmos são 7 dias. Representa o quê? Um estilo de vida. O fato de ser 7 é porque 7 nos fala de um número completo, de um número pleno. Não é? Nós sabemos o significado dos números. O fato da festa durar 7 dias significa que a festa dos pães asmos aponta para um estilo de vida. Enquanto estivermos aqui, a nossa vida tem que ser sem fermento. 1 Coríntios 5, verso 7 nos mostra isso, e esse é o aspecto pessoal da festa. O fermento na Bíblia é um símbolo do quê? Símbolo do pecado. Pecado, malícia, maldade, e é símbolo também da hipocrisia. Símbolo do pecado em todos esses aspectos. Ok? 1 Coríntios 5, verso 7, a palavra do Senhor diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento. Uma festa aqui, falando também da Páscoa. Nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Observa aqui que ele fala que o fermento simboliza maldade e simboliza malícia. Mas também simboliza hipocrisia, porque o asmo está ligado com sinceridade. Então, o aspecto pessoal da festa é que nós temos que ser libertos do pecado.
pulei o aspecto profético. Pulei o aspecto profético. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Involuntariamente eu pulei um PowerPoint importante, que é o aspecto profético. Qual que é o aspecto profético da festa dos pães asmos? Então, o aspecto profético da festa dos pães asmos é que ela retrata o sepultamento do Senhor Jesus. Obviamente, depois da Páscoa, nós temos o sepultamento. Depois da morte veio o sepultamento. E porque não houve pecado nele, a morte não pôde detê-lo. Por que o Senhor tinha que ressuscitar? Porque ele não morreu pelos próprios pecados, mas ele morreu pelos nossos pecados. Como não havia pecado nele, a morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde retê-lo. Então, o raciocínio bíblico é muito simples. O salário do pecado, ou o pagamento do pecado, é a morte. Ok? O pagamento do pecado é a morte. Muito bem. Onde não há pecado, então a morte é ilegal. O Senhor Jesus morreu. Nele não havia pecado. Então a morte nele era ilegal. A morte não poderia segurá-lo, porque a morte é só para aqueles que pecaram. A morte é o salário do pecado. Daí o Senhor ter ressuscitado. Ele ressuscitou porque ele é o verdadeiro pão asmo, onde não havia fermento algum do pecado. Então foi no primeiro dia dos pães asmos que o corpo do Senhor Jesus foi colocado na sepultura. Né? Jesus foi o único verdadeiro pão asmo, sem nenhum fermento do pecado. Por isso a morte não pôde segurá-lo. No exato dia da Páscoa, ele foi morto como cordeiro pascal. A festa da Páscoa acontecia num dia, mas a festa dos pães asmos durava 7 dias. Esse é o aspecto profético. No aspecto pessoal, os pães asmos nos falam de um estilo de vida santo. Isso significa o quê? Que o Senhor Jesus não morreu apenas para nos salvar, mas ele morreu também para nos libertar da escravidão do pecado. Essa é uma questão extremamente importante. Muitas pessoas pensam que a salvação é uma questão simplesmente de perdão. Então, se houve perdão, então pronto, já estou salvo, é isso que importa. Mas o Senhor não morreu somente para nos perdoar os pecados. O Senhor morreu para nos libertar da escravidão do pecado. Lá em Mateus 1, 21, a palavra do Senhor diz o quê? Mateus registra o anjo dizendo: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, a gente entende ser salvo do inferno, ser salvo da condenação, mas o que significa ser salvo do pecado? Ser salvo do pecado significa ser liberto do pecado. Significa que agora o pecado, que a palavra salvação é sozo no original. Ela não significa somente ser salvo de alguma coisa, mas significa também ser liberto. Então o Senhor Jesus não morreu só para perdoar, redimir, mas ele morreu também para nos libertar. Essa experiência de libertação, algumas igrejas chamam de santificação. Ok? Todo crente precisa ser liberto da prática habitual do pecado. Entendeu? Não é que nós não possamos pecar mais. Não estou aqui defendendo a impecabilidade, quer dizer que o crente não peque mais. Crentes ainda pecam. Todavia, não são mais escravos do pecado. Ok? Não são mais escravos do pecado e não podem mais viver na prática habitual do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele já morreu para o pecado, morreu para a velha natureza e ele agora não vive mais na prática do pecado. Então, essas obras da carne, aquela escravidão que antes prendia, já foi quebrada. Isso tem que ser uma experiência também. Ok? Algumas igrejas chamam isso de experiência de santificação. Tá? Então, esses pães asmos, eles falam conosco com relação a vencer o pecado no nosso dia a dia, para andarmos em retidão. Esta era a mensagem que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que tinha muita fé, mas eles estavam contaminados com fermento. E olha, esse não é um problema exclusivo dos irmãos de Corinto. Não é? Em muitos lugares, nós vemos irmãos que ensinam a respeito da salvação.
Nós vemos irmãos que têm fé e até veem milagres de Deus, mas não possuem uma vida de libertação do pecado, uma vida de santidade. Agora, o Senhor Jesus, Ele te dá a provisão, não somente para a salvação, mas para uma vida vitoriosa também. Você pode viver livre da escravidão do pecado. Você não tem que viver mais debaixo desse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você pode ter vitória. Essa é a experiência pessoal dos pães asmos. É lançar fora esse velho fermento. Entendeu? Como é que a palavra de Deus diz que isso é resolvido? A Bíblia fala que isso é resolvido pela morte. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. O nosso velho homem foi crucificado com Ele. Olha o que diz. Paulo diz isso também em Gálatas 2,19. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo, que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas Romanos 6,6 diz, sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem já foi crucificado. Entendeu? O seu velho eu, a sua velha vida, já foi crucificado. Aquele que era escravo do pecado, já foi crucificado. Aquele que vivia no pecado, já foi crucificado e morreu. E esse novo eu que vive hoje, ele vive pela fé do Filho de Deus. Essa nova vida que você recebeu, que está residente dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Que o Calvário não é somente a morte de Jesus, mas é também a morte do pecado para todos aqueles que creem no Senhor. O Calvário é a morte do velho homem que era escravo do pecado. Você era escravo. Aquele que era escravo morreu quando Cristo morreu. Pastor, quando essas coisas se tornam realidade na minha vida? No dia em que você crê no Senhor. No dia em que você crê no Senhor, essas verdades passam para você. É como o sangue que é aplicado na sua vida. O mesmo sangue, a mesma morte de Jesus que te dá perdão, também te dá libertação. Para isso você tem que se considerar morto. Olha o que diz lá em Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado. Mas não é considerar para fazer ser verdadeiro, não. Não é alguém que ficar se considerando para ver se a coisa acontece. Já estou morto, já estou morto. Não, considerar é tomar como fato a palavra de Deus. Eu já morri para o pecado e agora estou vivo para Deus. A verdade hoje é que Deus já quebrou o poder do pecado. Quando Cristo morreu, Ele te libertou. Eu sei que para alguns parece difícil isso, né? Mas espera, deixa eu dizer algo para você. Você vê o sangue? Você vê o sangue agindo na sua vida? Você consegue enxergar você todo ensanguentado? Certamente que não. Mas quando eu digo para você que os seus pecados estão perdoados por causa do sangue, você crê? Porque é simples, não é? Então, o sangue de Jesus foi derramado, meus pecados estão perdoados. Você não fica mais discutindo isso. É um assunto resolvido. Agora, preste atenção. A mesma cruz que te perdoa, ela também te liberta. A morte de Jesus, ela derramou sangue para te perdoar. Mas a morte de Jesus também foi o meio de Deus para te libertar. A verdade é a mesma. A mesma cruz que te perdoa também te liberta. Por que você crê só na metade da verdade? Por que você só aceita a metade da verdade? Por que para você o perdão é fácil de aceitar, a libertação não? É tudo uma questão de fé, não é uma questão de sentimento. A tentação veio, declara, eu estou morto para isso, eu sou livre, eu posso dizer não. Eu não sou obrigado a viver na escravidão. O escravo é aquele que não tem alternativa, entendeu? O Senhor Jesus já tirou o poder do pecado na sua vida. Você já foi liberto, apenas creia, receba essa verdade na sua vida. O seu velho homem já foi crucificado com Cristo. Não há nada mais para ser feito, você não vive mais no domínio do pecado. É a sua fé que torna essas verdades realidade. É a sua fé que torna isso substância concreta. Você tem apenas de aplicar fé para crer que você já está livre. 2 Coríntios 7,1 diz o quê? Eu não coloquei esse versículo aqui, não é? Mas o que diz lá? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Entendeu? É este compromisso pessoal de
fé, de buscar a santidade, que te leva a experimentar a libertação. Pastor, essa libertação é viver de novo debaixo daquelas regrinhas de posso, não posso? Não, não é você voltar para a lei de Moisés, não. Mas é ter um novo estilo de vida, onde você vive na dependência do Espírito e deixa que o Espírito manifeste vitória na sua vida. Entendeu? Mas você precisa de ter uma decisão, de ter aversão ao pecado. Tem que ter uma decisão de ter ódio ao pecado. Você tem que fazer morrer também a sua velha natureza. Pastor, mas espera, você já falou que morreu, eu tenho que fazer morrer? Exatamente. É porque Cristo já morreu que eu posso agora declarar que ela deve estar morta também. Você tem promessa de vitória. A vitória não vai ser você que vai alcançar no seu braço. A vitória lhe é dada gratuitamente, é pela graça de Deus. Lança fora o fermento da sua vida. Não dá para ter um ministério prevalecente, não dá para ser um homem de Deus usado pelo Senhor, se você ainda guarda fermento na sua vida, se você ainda faz provisão para a carne, provisão para o velho homem, para os desejos do eu. Essas coisas todas já morreram. Confessa isso em voz alta, pela fé, toma isso como realidade na sua vida. Você morreu e você ressuscitou. E a vida que você vive agora, vive pela fé do Filho de Deus. Essa é a única maneira de você lidar com o pecado e viver na liberdade. E você sabe, o batismo nas águas, ele é a experiência cristã, ou símbolo, que nos leva a experimentar isso. Infelizmente, em alguns lugares, o batismo tornou-se apenas uma cerimônia, o que é muito ruim, muito triste. O batismo tem que ser uma experiência de sepultamento. Aquelas águas ali, por um lado, apontam para a morte. Quando eu entro naquela água, eu estou entrando na morte. E quando eu me levanto da água, eu estou ressuscitando para uma nova vida. Estou deixando naquela água a minha velha vida, a minha velha natureza. Aquele velho eu que era escravo do diabo está morto. Agora esse novo homem não é escravo mais de coisa alguma, mas pertence ao Senhor. Entendeu? Mas aquela água também aponta para Cristo. Significa que quando você se imerge naquela água, está se identificando com Cristo. E tudo que diz respeito a Cristo também agora diz respeito a você. Se Cristo morreu, você morreu com Ele. E se Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, tudo isso é verdade espiritual. Mas você pode estar pensando ainda, pastor, eu não consigo ainda entender isso de maneira prática. Como é que isso acontece? É muito simples. A Bíblia fala que tem duas linhagens de homem na terra. Tem a linhagem de Adão e a linhagem de Jesus, que é o último Adão. Presta atenção. Quando você nasce, naturalmente, está nascendo de Adão. Quando você nasce de Adão, você é do pecado, a tendência para o pecado, a maldade. A natureza, você herda tudo. Porque você nasceu de Adão. Entendeu? Qual que é a salvação de Deus? É em Cristo nos colocar agora numa outra raça. Como que ele faz isso? Ele mata você em Cristo e ressuscita você para ser membro de uma nova raça. De tal maneira que você agora é participante de Cristo. Antes você era participante de Adão. E você não tinha que esforçar para fazer as coisas como Adão fazia. Hoje você é participante de Cristo. De tal maneira que tudo aquilo que Cristo tem e é, também diz respeito a você. Amém? Esse, na verdade, é o significado da festa dos pães asmos, o aspecto pessoal. A festa das primícias. A terceira festa é a festa das primícias. Então, qual que é o aspecto histórico? Bom, de acordo com os fatos, a Bíblia não diz exatamente que dia que ela deveria ser celebrada. Só diz que deveria ser em algum momento depois da Páscoa, ali durante a semana dos pães asmos. Ok? Mas, de acordo com os fatos e a tradição, ela deveria ser no terceiro dia a partir da festa da Páscoa. E tinha que ser terceiro dia, por quê? Porque o aspecto histórico também tem que lembrar o profético. Entendeu? Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro. O primeiro nessa colheita de Deus. Ok? Primícia significa isso. Primeiro. Tá bom? Então, Cristo foi crucificado na festa da Páscoa. Ele foi sepultado e 3 dias depois ele ressuscitou. Então, na sua ressurreição, Cristo se tornou as nossas primícias.
Ele é o primeiro, entendeu? Então, o aspecto histórico é que as primícias eram os primeiros frutos da colheita. Eu acabei misturando um pouco aqui o aspecto histórico com o aspecto profético. Ok? Mas isso aqui era da colheita. Olha o que diz Levítico 3, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe. Bom, cegar a messe é fazer a colheita do trigo. Então tereis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então vocês vão trazer um molho, pegar um feixe daquele trigo, e vai trazer o sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, ou seja, no domingo, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, no domingo era celebrada a festa das primícias. No domingo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O povo de Israel plantava. Nesse mês, começava a amadurecer os primeiros frutos, mas ainda não era a colheita. Porque a festa da colheita mesmo é daqui ainda 7 semanas. Ainda tem 7 semanas pela frente, que é a festa do Pentecostes. Mas aqui já tem as primícias. E eram as primícias que deveriam ser apresentadas diante de Deus. Observe como Deus é sábio, como a palavra de Deus tudo se encaixa. Jesus morreu na Páscoa, ok? Ele morreu na sexta. A festa das primícias era no sábado, aliás, no dia depois de sábado, que era o domingo. Ou seja, no primeiro dia da semana seguinte. Jesus ressuscitou justamente no domingo. Isso significa, então, que Jesus ressuscitou na festa das primícias, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Ele é o primeiro, ele é a primícia, mas ele não vai ser o único, porque ele não é mais o unigênito. Ele é só o primogênito entre muitos irmãos. E a festa dos pães asmos demorava 7 dias. O cumprimento dela é a completa libertação que o Senhor dá para o seu povo. E agora esse povo não tem mais o fermento da maldade e da hipocrisia. Então, o Senhor Jesus, ele é as primícias da ressurreição. Então, as primícias eram a melhor parte. Por isso elas eram de Deus. O homem não podia tê-las. Tudo que era primeiro é de Deus. Tudo, o primogênito, os primeiros frutos da colheita, que eram as primícias, pertenciam a Deus. 1 Coríntios 15, 20 explica. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo, ele é as primícias. Ou seja, ele é o primeiro. Okay? Isso é muito importante. Então, após a ressurreição, o Senhor Jesus disse para Maria, olha, não me toque, porque ele não tinha subido ao Pai ainda, ele disse. Por que Maria não podia tocar nele? Porque sendo ele as primícias, ele era primeiramente para Deus. Ninguém poderia tocar nele. Ele era primeiramente para Deus. Isso é muito importante. O frescor da sua ressurreição tinha que ser para o deleite do Pai antes de qualquer coisa. Ok? Como tipo das primícias da colheita que eram trazidas para Deus. João 20, 17 é que diz isso. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então não me toque porque eu sou primícia e tenho que ir ao Pai. Então isso é muito importante. O aspecto profético. O que a festa das primícias aponta? Então do mesmo jeito que a festa dos pães asmos falam sobre a morte e o sepultamento, assim também as primícias falam de ressurreição. Ok? Então, as primícias é a ressurreição, porque é o primeiro fruto. Então, lá em Mateus 27, verso 50, descreve as circunstâncias ligadas à morte de Cristo. O que diz? O véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Saíram dos sepulcros e após a ressurreição de Jesus percorreram toda a cidade e apareceram a muitos. Isso descreve o quê? As primícias. Então, junto com Cristo, os corpos de muitos santos experimentaram o poder de ressurreição de Deus. Então, eles foram como esse feixe de trigo precoce, movido diante de Deus em adoração. Ok? Ressuscitaram muito tempo antes. Ressuscitaram muito antes da colheita principal, que ainda nem aconteceu. Mas vai acontecer.
presta atenção, a garantia que nós iremos ressuscitar é porque as primícias já aconteceram. Está entendendo? A garantia que a colheita vai amadurecer e vai ser colhida é porque as primícias já foram levadas. O Senhor Jesus aponta para essa primícia. Então, ressuscitaram muito antes da colheita principal, formam então um poderoso testemunho profético quanto à certeza de que nós vamos participar de uma colheita que está por vir. O aspecto pessoal. João 12, 24 diz o quê? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O aspecto pessoal da festa das primícias nos fala da frutificação. Jesus aqui nesse versículo de João 12, 24, ele estava falando dele próprio. Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu tenho que ir para a cruz para morrer e ser sepultado. Porque se eu for e morrer, eu vou poder gerar muitos frutos. Entendeu? Eu vou ser semeado na morte, para que na minha ressurreição muitos possam receber vida. Entende isso? Então Jesus falou isso lá em João 12. A ressurreição, na verdade, é para que haja muitos frutos da semente que morreu. Essa é a verdade da palavra de Deus. A vontade de Deus é que nós também sejamos frutíferos. Tiago 5,7 diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ok? Isso nos fala de fruto. Então, a festa das primícias nos fala de frutificação. Vamos entender agora, juntando todas essas três festas juntas. A festa da Páscoa nos fala de salvação. Ok? Nós todos estávamos debaixo da condenação da morte, mas porque nós cremos no Cordeiro de Deus, o sangue foi aplicado, agora o anjo da morte vem e não há condenação sobre nós. Mas depois dessa salvação, nós precisamos de 7 dias de festa de pães asmos. Esses pães asmos nos fala da saída do mundo, de abandonar o fermento do mundo, de abandonar a prática do pecado. Mas logo em seguida vem a festa das primícias, que acontece, na verdade, no 3º dia depois da Páscoa, que ela nos fala do quê? Nos fala dos nossos frutos para com Deus. Frutos podem ser frutos no caráter e pode ser também frutos de vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Fruto de vida. Você pode interpretar de duas maneiras. Eu sei que alguns gostam de interpretar sempre fruto como sendo de caráter, né? Como fruto do Espírito. Mas não é só isso. Jesus disse que o grão de trigo caindo na terra fica só. Então ele está dizendo, olha, eu sou o grão de trigo. Eu não posso ficar só, eu não posso ser unigênito, eu quero ser o primogênito. Mas se eu morrer, não ficarei só, mas terei muitos outros frutos. Então é claro que o fruto também aponta para o nosso discipulado, aponta para a multiplicação de discípulos. Por isso é que ele diz, lá em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto. Muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Por que assim sereis meus discípulos? Porque ele deu o exemplo. Qual foi o exemplo? Ele foi o grão de trigo que caiu na terra, morreu para gerar muitos outros grãos de trigo. Então ele disse, você quer ser discípulo de Jesus? Você também tem que cair na terra, tem que morrer para gerar muitos outros discípulos para Jesus. E o Senhor é glorificado quando nós damos alguns frutos? Não, quando damos muito. A vontade de Deus é que haja muito fruto. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, assim como os pães asmos nos retiram do pecado, assim as primícias também nos introduzem no amor. 1 João 3,14 diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos. Esse é outro aspecto da ressurreição. Eu sei que eu sou um grão de trigo que morreu e está germinando se tiver amor de Deus na minha vida. O amor é o sinal da ressurreição. O amor é o sinal de que você é primícia de Deus. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então,
Então, o aspecto pastoral das primícias é que a imagem de Jesus tem que ser formada em nós, para termos frutos de caráter. Mas também o exemplo de Jesus tem que ser estabelecido em nós, para que nós tenhamos frutos de filhos espirituais. No nosso espírito, nós já somos como Cristo. Por quê? Porque já recebemos o Espírito Santo pela fé, nascemos de novo e agora somos filhos do mesmo Pai, somos co-herdeiros, participantes da natureza divina. Mas na nossa alma, nós ainda estamos sendo transformados pela renovação da nossa mente. E à medida que nossa mente é renovada, nós somos mudados para se parecer com o Senhor. E no futuro, o nosso corpo vai ser glorificado. 1 Coríntios 15, 53 diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, essas três festas, elas apontam para três aspectos, histórico, pessoal e profético. Do ponto de vista histórico, tudo isso aconteceu no povo de Israel. A Páscoa foi lá no Egito, logo seguida por 7 dias de pães asmos. E depois, quando eles entrassem na terra que eles plantassem, sim, porque no deserto não plantaram nem colheram. Quando eles colhessem, deveriam trazer os primeiros frutos no terceiro dia depois da Páscoa. Isso era as primícias. Isso é o aspecto histórico. No aspecto profético, tudo isso apontou para Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Foi imolado no exato dia da Páscoa. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ressuscitou no exato terceiro dia. E ele foi aquele que não tinha fermento nenhum na sua vida. E no aspecto profético, o que significa? Aspecto pessoal, o que significa? Aponta para nós. Você tem que ter uma experiência de Páscoa, um começo de uma nova vida. Uma vez que tem uma nova vida, você vai agora viver uma vida livre da escravidão do pecado, que é a festa dos pães asmos. E você tem que ter uma experiência depois de frutificar para Deus. Sabe? Não basta ter uma vida santa, tem que ser uma vida frutífera. Eu conheço muitos crentes que são santos, pessoas corretas, que têm uma vida sem fermento, mas infelizmente são estéreis, não possuem filhos espirituais, não têm fruto. E o Senhor disse que aquele que não tem fruto, ele corta. Isso é algo muito sério, portanto. Então, há necessidade de termos a experiência profética da festa das primícias, frutificando para o nosso Deus. Amém? Esta era a primeira santa convocação, composta de 3 festas, a Páscoa, pães asmos e primícias. Na próxima aula, vamos ver as outras 4 festas, se o Senhor nos permitir. Amém? Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula.